aos irmãos do grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, a minha saudação. Ainda estamos atravessando esse momento da pandemia e por isso mesmo nossas palestras ainda estão sendo gravadas para serem transmitidas no canal da nossa instituição. É triste, é chato a gente não ter esse convívio, que é tão importante na nossa troca, mas ainda bem que temos essa tecnologia que nos permite estarmos juntos, ainda que distantes. Então, nós estamos dando início a mais uma etapa de estudos da doutrina espírita em nossa instituição. O tema de hoje é um tema bastante interessante, aliás, todos os temas são, mas bastante informativo, exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo de transformação. O ano de 2020 foi um ano de muitas mudanças, mudanças que nos obrigaram a rever nossos costumes, nossos valores. Quantos de nós fomos obrigados a viver com menos, a conviver em espaços mais apertados, a conviver com aqueles que nos são próximos, mas que nem sempre estávamos dividindo o mesmo espaço, cada um para o seu lado, indo para o trabalho, e, de repente, todos juntos no mesmo espaço, passamos a nos conhecer melhor e a sermos conhecidos melhores. Tá? Muitos aproveitaram esse momento para crescimento intelectual, outros ficaram em depressão, em crises de ansiedade. Cada um reagiu de uma forma. Porém, a muitos foi de progresso. E de um progresso bastante significativo. Não só num progresso intelectual e material. Muitos progrediram materialmente, outros estagnaram, outros até regrediram severamente. Mas num progresso moral. Num mostrar como nós somos, aquilo que nós somos, não só dentro de casa, mas também em sociedade. Porque esse convívio mais estreito, de repente a gente não consegue disfarçar determinadas insatisfações, determinados cansaços, e isso se reflete no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, e também na nossa vida social, na nossa responsabilidade para com o outro. Estamos agora vendo a enorme irresponsabilidade de vários setores da sociedade. Não importa se é na favela, ou se é no Baixo Leblon, se é na praia, se é um pancadão, ou se é uma festa de artista. O que nós estamos vendo são aglomerações irresponsáveis. Cada um mostrando como é, deixando de respeitar. Não só de se respeitar, mas de respeitar o outro. E talvez seja por isso que a espiritualidade vem nos falando que estamos chegando num momento de transformação, num momento em que cada um está se definindo. Não vai haver uma separação. Nós estamos nos mostrando como somos. Alguns melhores, outros depressivos, outros ignorando certas regras de convivência, ignorando as leis, porque existem leis que regulam a vida social. Cada país tem seu código de leis, nosso país tem a sua Constituição, e existem leis também para períodos de exceção, como o que nós estamos vivendo. Existe uma regra de convívio, uma regra de conduta que nem todos respeitam. E todo desrespeito, ele leva a uma consequência desagradável. Se eu sei que a regra é, no sinal vermelho, eu tenho que parar o meu carro, e eu avanço o sinal vermelho, eu estou sujeito a uma multa.
E se nesse avanço ao sinal vermelho eu causo um acidente, eu estou sujeito a uma punição mais severa. Aí alguém pode dizer, mas tem escapa daqui, escapa dali. Sem dúvida, mas nós não escapamos de uma lei maior de todas, que é a chamada lei divina ou lei natural. E o que é a lei divina e a lei natural? É o que nós vamos hoje conversar. Nós vamos começar agora, hoje, começar a conversar sobre o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. O que são as leis morais? As leis morais são as leis que regem o processo de evolução dos seres inteligentes. Moral, por definição, é a regra do bem proceder, ou seja, a capacidade de distinguir o bem do mal. E o bem proceder seria optar pelo bem. Essa é a regra, isso é moral. Então nós vamos, Kardec, ele, junto com a espiritualidade que o assistiu, ele dividiu em 10 leis morais, simplesmente para facilidade de compreensão, por efeitos pedagógicos, mais nada. Não são 10, só apenas dividiu. A lei é única, a lei de amor, justiça e caridade. Porém, para poder melhor transmitir o conhecimento da lei natural, ele, com a concordância da espiritualidade, divide em 10. E nós vamos estudar a primeira das leis, que é a lei divina ou natural, a primeira das leis morais, capítulo 1. Ou seja, a regra da felicidade. Curioso, né? Porque felicidade tem uma regra, tem eu diria, uma condição, quase me falta a palavra, uma condição para ser feliz. Porque a gente define felicidade de formas equivocadas muitas vezes. Muitas vezes a gente confunde felicidade com facilidades. E não é bem assim. As facilidades, claro que são importantes, mas elas trazem conforto para o nosso sensório, para os sentidos. Mas felicidade, em termos espirituais, tem a ver com evolução espiritual, tem a ver com crescimento espiritual. Felicidade, nem tudo que nos faz crescer é prazeroso. E a gente associa muito felicidade a prazer. Porque nem tudo que é bom faz bem. E nem tudo que faz bem é bom. Parece uma contradição, mas não é. Imagina um exemplo simples, um tratamento de canal dentário. Poxa, quando dá um problema de canal, dói, e dói muito. Quem já teve sabe que dói muito. E o tratamento de canal é desagradável, ainda com anestesia, com tudo que tem direito. É desagradável, mas é bom. É bom por quê? Porque elimina um foco de dor. Uma cirurgia, ninguém vai dizer que uma cirurgia seja algo agradável. Mas se ela é necessária para a manutenção da nossa vida, ela é boa. E nem tudo que é bom nos serve. Por exemplo, nos excessos do sensório. Muitas vezes nós nos agradamos de uma comida que nós gostamos, e aí, de repente, a gente abusa dessa comida pelo prazer. É claro que naquele momento é bom, é prazeroso, mas depois a consequência pode ser uma senhora indigestão. E na continuidade desse abuso, nós podemos estar comprometendo, às vezes, seriamente a nossa saúde. Então, nem tudo que é bom é dentro da lei natural. E nem tudo que está dentro da lei natural nos é agradável. Então, a primeira resposta do Livro dos Espíritos, nesse sentido, que é na questão 614, o que se deve entender por lei natural? Essa é a pergunta de Kardec. Qual é a resposta? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer e o deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ora, então a condição de felicidade está dentro da lei de Deus.
da lei divina e natural, a lei que rege o nosso processo. E é importante que a gente perceba que existem dois tipos de leis. Nós temos a lei, as leis físicas, todas são leis naturais. As leis físicas, as leis que regem o elemento material, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei física. Matéria atrai matéria. E nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Aliás, é ela que nos faz ficar presos ao planeta, porque atrai todos os objetos, tudo que tem massa, para o centro do planeta. As leis que regem o interior do átomo são leis físicas. As leis que regem a associação das moléculas são leis que regem o elemento físico. São leis. E toda transgressão a essa lei gera uma consequência. Eu sou obrigado a obedecer à lei da gravidade? De uma certa forma, não. Porque se eu resolver pular do 10º andar, eu estou desobedecendo a lei da gravidade. Porém, a consequência será extremamente desagradável. A lei que rege o meu processo de saciedade na minha alimentação. Eu sou obrigado a obedecê-la? Não. Mas se eu não obedecê-la, eu vou causar consequências bastante desagradáveis na minha saúde. Então, toda transgressão a uma lei, existe uma consequência. Nessa linguagem, às vezes, mais antiga, que dentro da doutrina espírita a gente tem que lembrar que a doutrina espírita ela foi codificada no século XIX, na metade do século XIX, de acordo com hábitos e costumes, linguagem daquele tempo. Então, punição, recompensa, castigo divino, Deus interfere, Deus permite, é uma linguagem daquele tempo. Por quê? Porque fortemente influenciado pelas religiões, principalmente a católica e também a protestante. Kardec transitou pelas duas religiões, tanto a católica, pelo seu nascimento, a protestante, quando ele foi estudar com Pestalozzi. E aí a religião predominante na Suíça era a religião protestante. Kardec transitou. Essa terminologia é uma terminologia daquele tempo que muitos ainda usam. Mas Deus não castiga, Deus não premia. Existe consequência. A lei é imutável. Sendo a lei imutável, porque imutável é Deus, essa é a questão seguinte, é eterna a lei de Deus, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então ela não pode ser flexibilizada. Ela é. Não existe um castigo. Eu transgrido a lei da gravidade, eu sofro uma consequência. Isso não é castigo, é consequência da minha transgressão. Eu abuso da alimentação, eu sofro uma consequência. Eu abuso da lei que rege o processo de evolução, eu sofro uma consequência. Eu estou dentro da lei que rege o processo de evolução, eu também tenho uma consequência. Quando eu estou dentro da lei, a consequência é agradável. A gente pode chamar de recompensa, mas é a consequência. Quando eu estou fora da lei, a consequência é desagradável. Eu posso chamar de sofrimento ou castigo, mas é a consequência. Então, estar ou não estar dentro da lei nos leva a consequências agradáveis ou desagradáveis. E por que nós estamos submetidos a leis morais? Porque nós somos um animal social. O homem, ele só cresce através da troca. Nós somos um animal gregário. Nós não detemos todas as capacidades e condições para sobrevivermos isoladamente. Nós precisamos da sociedade, nós precisamos do conjunto, nós precisamos do bando. Existe regra para viver em conjunto, existe regra para viver em sociedade. Os países, nas suas constituições, colocam regras para viver em sociedade, mas normalmente são regras punitivas. São regras para gerenciar conflitos. Então, se num cruzamento quando começaram a existir automóveis, se nos cruzamentos existiam acidentes, então ali se criou uma regra, um sinal para parar, para dar passagem. Então, são regras criadas para o convívio social. Todas as sociedades possuem as suas regras. Elas são variáveis de acordo com cada sociedade. Mas existe uma regra maior, que é a regra que rege realmente o nosso convívio social para a nossa evolução, que é a lei de Deus, que é chamada lei
moral. Essa lei, ela é imutável. Volto a me repetir. Ela vale para o rico, para o pobre, ela vale para o velho, para o novo. Ela vale para qualquer ser inteligente, independentemente da sua capacidade de compreensão. Porque toda vez que eu transgrido a lei, eu sofro. Então, o sofrimento é uma sinalização de uma transgressão à lei. E é bom separar sofrimento de dor. Alguns até, alguns amigos meus me dizem, você tem essa mania semântica de separar sofrimento de dor. Mas é preciso que a gente entenda que sofrimento dói, mas nem toda dor é sofrimento. A gente não pode confundir dor com sofrimento, porque evoluir dói. Todo o processo de evolução é um processo de superação das nossas limitações. E isso necessariamente leva a um esforço que nós podemos chamar de dor. Por exemplo, se a gente está mal condicionado fisicamente e resolve se condicionar fisicamente, através de um processo de exercícios, caminhadas, nossa musculatura, que estava acostumada com a inércia, que estava acostumada a ficar parada, ela vai reagir e vai doer. A gente vai ficar com dor, muitas vezes até cãibra. Por quê? Isso é sofrimento? Não, é dor do processo. Na medida que a gente vai mantendo a persistência no esforço de nos capacitar melhor financeiramente, essa dor some. E o bem-estar de estar bem fisicamente, meio que redundante, ele é a consequência agradável. Porém, antes passamos pelo processo de dor. Quando a gente olha, eu tenho umas fotos aí na internet dos pés de bailarinas, são pés machucados, são pés sofridos. Mas aquilo é necessário para que ela desenvolva a sua técnica. Ela sacrifica os seus pés. Certamente doem, mas ela consegue uma técnica lá dentro da sua arte que ela é aplaudida e ela fica feliz com isso, porque ela trabalha para isso. Então, dor faz parte do processo de crescimento, porque crescer dói. Sofrimento não. Sofrimento é opcional, apesar de doer. E nem sempre dói imediatamente. Sofrimento é a consequência da transgressão à lei de Deus. Sofrimento, nós não fomos criados para sofrer. Nós escolhemos sofrer quando nos afastamos da lei de Deus. Então, essa é uma posição que eu considero revolucionária. Porque não é castigo, não é recompensa, é consequência. A doutrina espírita nos traz essa compreensão da nossa responsabilidade com a nossa própria felicidade. Nós somos os construtores da nossa felicidade. A felicidade ela não vem por uma ação externa, ela vem por um estado interno, ainda que necessite de algumas condições externas. Nós vamos ver lá que os espíritos definem condição de felicidade como, dentro do mundo material, a posse do necessário. Olha que coisa curiosa, a posse do necessário. E hoje, nesse ano de 2020 que passou, nós descobrimos, muitos de nós descobrimos, que a gente não precisa de tantas coisas. Que às vezes temos coisas em excesso, que não podemos usar. Eu me lembro de que eu vi na televisão uma pessoa falando de uma amiga, com licença, que estava profundamente sofrida porque não podia usar os seus sapatos. Sei lá quantos sapatos a moça tinha. De repente era uma Imelda Marcos aí com 5.000 pares de sapatos. Mas ela, talvez, se ela tivesse percebido, ela ia ver que ela também não tem necessidade de tantos sapatos. Quantos de nós fizemos balanços aí das coisas que nós temos, que estão paradas no armário, porque a gente não conseguiu usar? Talvez a gente não precise de tantas coisas. Tem um outro conhecido que diz, olha, se eu tiver computador, internet e o básico da minha alimentação, eu já dou conta da minha sobrevivência, porque ele trabalha via computador. Quantos estão em home office, fazendo trabalhos em casa, estudando em casa, aprendendo novas técnicas em casa? Estamos aqui hoje. Quem diria que em janeiro do ano passado
estaria fazendo palestras gravadas, porque a gente não poderia estar se reunindo, dominando técnicas que eram só de grandes empresas, as chamadas videoconferências. E hoje, quantos de nós aí estamos usando o Zoom, Google Meeting e outros equipamentos, fazendo gravação, editando gravações? A gente foi aprendendo pela necessidade, mas dentro de espaços limitados. Talvez a gente não precise de tantas coisas. Então, quando os Espíritos dizem a posse do necessário, é bom que a gente perceba que é realmente necessário. E, em termos espirituais, consciência tranquila e fé no futuro. Olha que são 3 condições de felicidade, tudo dentro da lei natural. A lei de Deus é a lei que rege o processo de evolução. O homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Realmente, quando lhe falta o necessário para a sobrevivência, ali temos uma condição de infelicidade. Porque ninguém pode estar feliz com fome, desabrigado, com frio, sem teto. Pode até passar por isso com uma certa paz de espírito, com uma certa tranquilidade. Mas não pode ser uma condição de felicidade a pessoa estar com fome, vendo os seus descendentes, vendo a sua família passando necessidades. Isso é condição de dor, muitas vezes até de sofrimento. Então, a posse do necessário para quê? Para eu evoluir. Para eu evoluir. Porque eu preciso de condições para evoluir, para crescer. E hoje a gente pode dizer que um computador, uma rede de internet, um celular, seja necessário para a nossa evolução. Por quê? Porque a gente precisa se comunicar. A gente precisa estar conectado com o mundo. Tem muita porcaria, obviamente que tem muita porcaria na internet. Tem muita porcaria em tudo, mas tem muita coisa boa. Isso aqui é uma coisa boa que nós estamos fazendo. E se é isso, como é que a gente estaria se comunicando? Como é que a gente estaria dentro de casa? Pensa só, há 30 anos atrás, como a gente estaria se tivesse acontecido uma situação dessa. Não estou falando de muito tempo atrás, não. É certo ter uma juventude aí de 30 anos, já criada dentro da internet, dentro da informática. O celular está conosco há 28 anos, 29. Ainda vai fazer 29 anos. Tá? O celular chegou no Brasil em 1992, com a Eco 92. Foi quando chegou o celular no Brasil. Então, qualquer jovem de 20 anos já nasceu dentro da tecnologia do celular. Mas os mais antigos não sabiam o que era celular. Não tinham noção do que era celular. Outro dia eu estava conversando com a minha mulher e nosso filho, o Pedro, tinha feito uma viagem a trabalho e a gente tentou se comunicar para saber se estava tudo bem, se ele já tinha chegado, e não conseguia falar com ele no celular. Ele não atendia. E a gente estava longe. Ele estava preocupado. E fomos ficando cada vez mais preocupados, cada vez mais preocupados. Aí eu até falei com a minha mulher, poxa, Tânia, isso há 20 anos atrás a gente não ia estar preocupado, não. Porque não tinha celular, não tinha como se comunicar. Uma vez, eu tinha 16 anos de idade, eu fiquei preso numa enchente aqui no Rio de Janeiro, daquelas enchentes horrorosas que a gente tinha. Fiquei preso a noite toda num ônibus. Garoto, bem garoto. Minha mãe, obviamente, desesperada. Mas como é que eu ia comunicar? Isso na década de 60. Nem telefone em casa a gente tinha, que telefone custava uma fortuna. E hoje a gente, com essa tecnologia, nós estamos acostumados em tempo zero. Então, isso é necessário? Sim, isso é necessário. Necessário para o nosso aprendizado, dependendo do direcionamento que eu dou. Isso é moral. Moral é o direcionamento que eu dou. Então, existe uma regra. A regra é a lei de Deus. Mas e daí? E onde é que está escrita a lei de Deus? Onde é que isso está escrito? E aí os Espíritos nos respondem. Na questão 721, Kardec faz a pergunta. Na consciência. Aí vem aquela questão filosófica. E o que é consciência? Se a gente for fazer um estudo sobre o que é a consciência, dá um seminário de 3 dias. Mas, de uma certa forma, a resposta é simples.
Dentro da filosofia, a consciência é a capacidade que temos de reagir ao certo e ao errado. Podemos nos enganar ao nosso semelhante, mas não à nossa consciência. Então existe certo e existe errado. Aí o que é o certo e o que é o errado? Isso é questão filosófica, que não leva a lugar nenhum, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Até um animal sabe. Quem tem cachorro sabe muito bem que se o cachorro chegar em casa, se o cachorro tiver feito alguma besteira, e normalmente faz, quando você chega em casa ele se entrega, está com aquela cara de cachorro caído de carro de mudança. E você sabe, alguma coisa sem vergonha aprontou. Se até um bicho sabe o que é certo e errado, como é que a gente não sabe? E é muito fácil, porque Jesus definiu, faz ao outro o que quer que eu te faça. Então, quando você desvia verba da saúde, da educação, para proveito próprio, vai dizer que não sabe o que é certo e o que é errado? Está se aproveitando, de repente, de uma brecha da legislação. Quando o sujeito drogado, bêbado, atravessa uma pista no seu carro em altíssima velocidade e mata a pessoa que está indo para o trabalho do outro lado da pista, essa pessoa não sabe o que é certo e o que é errado? As leis humanas são falíveis, mas as leis divinas são imutáveis. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Porque quando faz alguma coisa que a gente não faria com os outros, conosco, a gente sente. Em treinamento, a gente costuma dizer, treinamento de atendimento ao cliente, trabalhei com isso há alguns anos, a gente costuma dizer, troca de lado do balcão, se coloca na pessoa na posição do cliente quando você está atendendo. Se coloca na posição dele. Vê se ele gostaria de ser atendido como uma pessoa como você. E daí você vai ver se está atendendo bem ou se está atendendo mal. É simples, é só trocar de lado. Se o que eu estou fazendo eu não gostaria que fizesse comigo, eu gostaria que meu filho ficasse sem merenda escolar porque essa verba foi desviada. Eu gostaria que o meu filho ficasse sem creche porque essa verba foi desviada. Não. Então não faça. Porque isso está na consciência. O certo e o errado está na nossa consciência. Não existe como errar numa avaliação dessa. Jesus fez essa mágica, que eu diria, né, de reduzir a lei e os profetas para duas frases. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, amar teu próximo como a ti mesmo, que é semelhante ao primeiro. Ora, o que é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas quem é Deus? O que é Deus? Isso para nós ainda é uma incógnita. Mesmo com essa evolução da doutrina espírita, na primeira pergunta, o que é Deus, mesmo com essa evolução toda, lá dentro da codificação, Deus faz isso, Deus faz aquilo, a gente tem uma dificuldade muito grande de compreensão de Deus. Tanto que na questão 14 do Livro dos Espíritos, a resposta é muito simples. Deus existe, não vai mais além do que isso. Porque vocês vão se perder em especulações filosóficas. Deus existe. Trata de te melhorar, porque isso é a única coisa que você pode fazer, porque é onde você tem atuação. Então, trata de te melhorar. Então, amar a Deus só pode, de repente, ser entendido como amar a obra da criação. E entendendo como obra da criação tudo que está ao nosso entorno. O nosso planeta, a natureza, os nossos animais, os semelhantes, tudo isso é amar a Deus, respeitar a obra da criação. E a gente não tem respeitado. A gente tem largado, estragado o planeta. A tal ponto que, de repente, vai ser irreversível. A raça humana vai ter que ser extirpada, porque ela não dá conta, ela está destruindo o planeta. O planeta vai jogar contra, a natureza já está reagindo. Porque a gente não ama a natureza, a gente não ama o nosso entorno. A gente pega um lixo e joga na calçada. Talvez na sua rua, você mora num bairro mais nobre da cidade, mas eu moro em subúrbio. Eu hoje fui dar minha caminhada de manhã. É uma
bicharada enorme pela rua. Pessoas que vão jogando saco de lixo, e o lixeiro não passou. Aquela pessoa está destruindo até mesmo o seu entorno, porque ela deve morar numa casa perto. Ela tirou o lixo da casa dela, mas ela jogou na rua. E nós estamos tendo época de temporais. E a minha rua enche. Aqui o meu entorno enche. Ou seja, se cair um temporal, vai encher a casa daquela pessoa. Porque aquela lixarada, aquela montanha de saco plástico, ou daquelas pessoas, vai entupir o bueiro. Será que essa pessoa não sabe o que é certo e o que é errado? Isso é não amar a Deus, porque não está amando a obra da criação. E amar ao próximo como a ti mesmo. E o que é amar ao próximo como a ti mesmo? Referencia em si próprio as nossas ações. Se nós somos um animal social e nós dependemos uns dos outros, nós temos que cuidar uns dos outros como queremos ser cuidados. Ah, mas ninguém cuida de mim. Bom, enfim, talvez não. De repente, sim, e a gente não percebe. Mas é importante que eu cuide dos outros, porque eu sou responsável pelas minhas ações e não pelas ações dos outros. Eu tenho responsabilidade de tratar bem as pessoas. Talvez eu tenha a expectativa de ser bem tratado, mas se eu não for bem tratado, o problema é de quem não me tratou bem, e não meu. Eu continuo tratando bem as pessoas. Eu tenho, dentro da lei, a obrigação de ser solidário. E por que eu tenho a obrigação de ser solidário? Porque eu dependo da solidariedade dos outros. Eu dependo de um médico num pronto-socorro. Ah, mas ele é assalariado, ele é pago para isso, mas ele é solidário com a minha dor. Ele tem que ser pago, ele tem que sobreviver. Eu dependo da solidariedade de quem trabalha no serviço de limpeza. Mas ele é pago para isso, mas eu dependo. Porque nós somos interdependentes. Nem dependentes, nem independentes. Nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. E se o conjunto for forte, os indivíduos serão bem amparados. E se o conjunto for fraco, os indivíduos sofrerão as consequências desse conjunto fraco. Então eu tenho a obrigação de trabalhar pelo conjunto, de oferecer mais do que retiro, dar mais do que preciso, ser solidário, ser fraterno. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E nesse amor nós está entendido a fraternidade, olhar o outro como irmão, porque nós somos irmãos. Podemos não ser irmãos consanguíneos, mas somos irmãos em espírito. Todos nós temos a mesma origem. Então a fraternidade é uma lei, é uma regra. E quando eu transgrido essa regra, eu sofro as consequências da transgressão dessa regra. E quando eu ajo de acordo com essa regra, eu também sofro as consequências, porque é semeadura. E toda semeadura tem uma colheita. Se eu semeio bem, eu vou colher o bem. Não, a lei é imutável. Aí o que é o bem e o que é o mal? A gente sabe o que é o bem e o que é o mal. Sabe muito bem. Se gosta de ficar de discussão filosófica, é porque está querendo tapar o sol com a peneira, escondendo as suas imperfeições, que não quer trabalhar através de discussões filosóficas improdutivas. Não estou nada contra a filosofia, não. Até fiz uma pós-graduação em filosofia. Mas quando eu estou falando de filosofia, é essa questão de ficar enxugando o gelo, ensacando fumaça, que não leva a lugar nenhum. Essas discussões improdutivas. Trata de se tornar uma pessoa melhor. É isso que os Espíritos dizem na questão 14. Trata de se tornar uma pessoa melhor. E qual é a referência? Tá bom, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Qual é a referência? E aqui a gente tem a referência. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus. Não é para ser. Ele é só referência. Ele é meta. Mas Jesus é um filósofo utópico, como dizem algumas correntes de pensamento. Não, não é. E por que não é? Porque aqui está bem claro a pergunta de Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha,
para servir de guia e modelo ao homem, que é um ser imperfeito. Ou seja, qual o tipo mais perfeito, ou seja, o melhor modelo possível e passível de ser seguido pelo homem, no seu estágio evolutivo? Jesus. Então, Jesus não é utopia. A proposta de Jesus, o Evangelho, não é utopia. Agora, é uma proposta de reformulação de valores, que muitas vezes nós não estamos interessados em reformular. Porque ele mesmo disse: o que eu fiz, você também pode fazer. E muito mais. Então, é acessível o que ele fez à nossa capacidade de evolução. Agora, exige esforço. Toda evolução exige esforço. É difícil? Não, não é difícil. Eu detesto essa expressão difícil, porque difícil coloca um bloqueio. É meta. É meta. Então, é viável. É factível. Necessita esforço? Sim, necessita esforço. Vontade de crescer, vontade de melhorar. Mas não é difícil. É apenas precisa de vontade. Quando a gente chama Jesus de mestre, e outro dia estava vendo algumas correntes religiosas discutindo quem era cristão, quem não era cristão, e isso é irrelevante, porque quando a gente se diz cristão, não importa a corrente religiosa, a gente está se dizendo discípulo. Não importa se eu sou protestante, espírita, católico, qual é a corrente que eu sigo. Se eu estou me dizendo cristão, eu estou me chamando, auto-intitulando de discípulo. E o que é o discípulo? O discípulo é aquele que tem Jesus como mestre. Qual é a função do mestre? Passar o ensinamento. Qual é a obrigação do discípulo? Aprender e praticar. Porque se eu não aprendo e não pratico, eu não sou discípulo. Eu posso ser, no máximo, simpatizante. Ah, mas como é que eu vou? Praticar exige esforço. Praticar exige, perdoe a redundância, prática. Até que a gente se habitue. A disciplina antecede a espontaneidade, como já disse um espírito mentor de Chico Xavier. A disciplina precede a espontaneidade. É um processo inicial de disciplina mesmo. Kardec fala isso quando ele fala do verdadeiro espírita. Não é o que se tornou santo, mas é aquele que fez a sua transformação moral. Se reconhece como? Pela transformação moral. O que é a transformação moral? É se tornar santo da noite para o dia? Não, não é mesmo. Transformação moral significa reconhecer que determinados valores que eu uso na minha conduta não me interessam mais. Isso é transformação moral. Isso não significa que eu estou mudado. Isso significa que eu tomei consciência da necessidade da mudança. Então, quando a pessoa se conscientiza que um determinado vício lhe faz mal, ela não necessariamente deixou o vício, mas ela já se conscientizou. Ela já deu o primeiro passo, o da conscientização. Só que de ir para o 8 ou 80 tem 72 escalas. E a gente não vai do 8 para 80 num pulo, vai num processo. E qual é o processo? Kardec coloca. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha só, então existem inclinações más. Ou seja, aquilo que eu não quero mais, hábitos ruins. Inclinação má são hábitos ruins. Então, por exemplo, se eu sou sedentário e quero começar um processo de capacitação física, eu tenho uma má tendência, que é a do sedentarismo. Aí a gente está lá, hoje está chovendo, hoje está sol, hoje está ventando, hoje está frio, hoje eu não estou com vontade. A gente vai dando uma série de desculpas. Mas quando a gente se esforça, olha, estou com preguiça, não gosto de caminhar, mas preciso fazer, então nós estamos fazendo os esforços para domar
as nossas más inclinações, porque a inclinação ainda existe. A inclinação está ali. Nós vamos chamar de tentação. O que é a tentação? A tentação é o capeta? Não, tentação não é o capeta. O encardido lá me atazanando? Não, não é. Tentação é a minha fraqueza, onde eu sou fraco e eu tenho a tendência. E é ali que se chama-se tentação, aquilo que atinge a minha fraqueza. Se eu tenho a fraqueza do sedentarismo, eu estou usando um exemplo simples, tudo aquilo que me convida a ser sedentário é tentação. Aquele sofá maravilhoso, aquela poltrona, aquela bergère, que eu não quero levantar para ir caminhar, e às vezes com chuva, com vento. Mas se eu estou num propósito de condicionamento físico, eu tenho que fazer. E é curioso porque a gente para aí nessas expressões de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porém, esquece a continuidade. A maioria de nós não lembra da continuidade. E ele diz o seguinte: e o consegue, se tem para isso firme a vontade. Então, a vontade, na definição de Leon Denis, é o motor do pensamento. É ela que nos dá sustentação para a necessária transformação moral, que vai nos levar necessariamente, obrigatoriamente à felicidade, porque o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Em toda aquela tendência egoística, orgulhosa, que a gente consegue já identificar se está buscando a transformação moral, ela pode ser transformada. Está ao nosso alcance. Jesus é o modelo viável e factível. Por que é viável e factível? Porque é modelo para os homens. Não é um modelo utópico, não é algo impossível, é algo que a gente pode conseguir. Então, se a gente está buscando ser feliz, vamos olhar para as nossas tendências. Vamos pegar esse 2021, cheio de planejamento, tá? Planejamentos que foram frustrados em 2020. Quantos planejamentos? Tem um amigo que disse: eu montei um castelo de Lego. Quando veio a pandemia, destruiu tudo. Ele estava com projetos incríveis de crescimento profissional, vários contratos fechados. Ele disse: era um Lego, desmontou tudo. Quantos projetos foram por água abaixo? Mas são projetos materiais. A gente pode fazer projetos espirituais de se tornar um ser humano melhor, mais próximo da felicidade para a qual nós fomos criados. Basta seguir Jesus. Ele não prometeu facilidade, mas ele disse que aquele que o seguisse iria ter tribulações, mas iria conseguir vencer o mundo. Não é vencer no mundo, é vencer o mundo. A gente está num mundo de transformação. A gente precisa se superar. Nós estamos num exercício de superação severo. Nós estamos sendo testados na nossa capacidade de ser, na nossa avaliação de se nós realmente queremos viver num mundo melhor, num mundo onde haja mais paz, mais harmonia. São os votos que a gente deseja no início do ano, mas que seja realmente, que seja transformador desses votos numa realidade em nossas vidas. Eu agradeço a atenção de todos, desejo um 2021 de muita prosperidade, mas prosperidade espiritual. Claro, não esquecendo também a necessidade da prosperidade material, mas como prioridade a nossa prosperidade espiritual. E ela só será real se nós nos sintonizarmos com a lei divina e natural, a lei de Deus, única capaz de nos levar à felicidade. Muito obrigado, paz a todos.